Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente com a nossa live de sexta-feira, dedicada ao som e ao movimento. Nós estivemos, durante todo esse tempo, conversando sobre o SMETAC, e hoje nós vamos, perdão do pigarro, e estivemos conversando sobre o SMETAC e na última aula nós concluímos alguma coisa em torno também do Murray Schafer. Mostrei muito rápido. Do Murray Schafer, o ouvido pensante. A gente falou algumas coisas, acho que nem na última aula, na penúltima aula, e depois nós voltamos na última aula para esse Desengavetando SMETAC, o enxerto do Takaká e outros textos, que a gente falou da quadratura do círculo aqui na última aula. Desculpem o termo última aula, esse é vício de professor. No último encontro nosso, até que eu tinha conseguido conjurar esse vício das últimas vezes, mas agora eu dei essa derrapada, né? Bom, queria renovar, assim, antes, já fazendo uns preâmbulos para o pessoal ir chegando, eu queria renovar com vocês o pedido. Eu tentei, inclusive, mandar uma mensagem via Facebook para todos as pessoas que mais frequentam aqui as lives, para que as pessoas me dissessem o que acham a respeito, porque eu estou tentando ver se eu amplifico um pouco os recursos dessa ferramenta aqui, migrando daqui para o YouTube. Eu fiz umas pesquisas sobre isso e tal, e tenho encontrado umas soluções que o YouTube fornece, porque aqui a gente até pode compartilhar arquivos na tela e tudo, mas fica até a dica, né? Se dizem que eles ficam o tempo todo monitorando a gente, então o seu Mark Zuckerberg, seu Facebook, a dica que eu dou para os senhores é de se tornarem mais viáveis para compartilhamento de imagens e de texto e tudo, né? A última vez que eu tentei compartilhar alguma coisa aqui, diga-se de passagem, Marcelo Brissac também, fomos dois que fazemos lives recentemente, né? Desde a coisa da pandemia, e que enfrentamos o mesmo problema. A gente citou um trechinho de música para falar de alguma outra coisa, para fazer um comentário. O Marcelo Brissac é musicólogo, e aí, imediatamente, o YouTube manda uma mensagem dizendo: olha, você não pode usar, porque isso é direito autoral. Não que isso não vá acontecer lá no YouTube, mas, assim, o que eu estou falando, na verdade, não é nem disso, eu estou falando da possibilidade de você entrar com outras telas e coisas assim, recursos que hoje vários programas oferecem aí, e o próprio Facebook, só se você instalar um add-on, um aplicativo, uma coisa assim. Então, eu estou pensando em mudar e migrar para o YouTube, né? E aí eu quero saber a opinião de vocês, inclusive as opiniões, principalmente as opiniões críticas, né? Você vai estragar tudo, vai se transformar numa coisa, você vai virar youtuber, não sei o quê. Então, eu quero ouvir vocês sobre isso. Eu vi agora que a Samantha Oliveira entrou, e aí isso me lembra de assinalar uma coisa muito importante também, que nós conseguimos, agora não sou só eu, é um coletivo Novos Cachoeiranos, do qual faço orgulhosamente parte. Conseguimos ser aprovados no edital da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, sim. A Estado da Bahia tem editais e tem Secretaria de Cultura, né? Que as coisas ainda continuam num nível de racionalidade melhor, e nós conseguimos ser aprovados. Então, nosso coletivo Novos Cachoeiranos vai poder continuar existindo por mais um ano, né, subvencionado pela Secretaria de Cultura do Estado. Isso é muito importante, porque os nossos alunos, os nossos
meninos que tocam conosco vão poder também continuar recebendo as suas bolsas, enfim. É um sentido de ação social muito importante que vem com essa aprovação no edital setorial. Então, eu estou aqui também hoje comemorando a continuidade do nosso projeto, do Coletivo Novos Cachoeiranos. Lembrando também, assim, a gente hoje é uma aula que a gente fala muito sobre música, uma aula, de novo, eu estou com um negócio na cabeça. É um encontro que a gente fala muito sobre música, e eu tenho pensado assim, que nessas coisas que eu tenho feito aqui no YouTube, de live e tal, eu não tenho colocado nenhum elemento dessa outra atividade minha, e ando pensando em fazer isso também, ou seja, da atividade musical, né? E ando pensando em fazer isso também, mas até para isso também estou pensando nessa diversificação maior do YouTube. Então, eu queria realmente saber a opinião de vocês. Escrevam aí nos comentários, inclusive os recursos que eu descobri, dá para colocar os comentários em tela aqui, né, passando aqui numa marquise, os comentários em tela que as pessoas passam e tudo. Quer dizer, é uma outra lógica de trabalho, né, muito interessante, e por isso é que eu estou pensando em migrar mais para poder fazer uso desses recursos, não precisar fazer aquilo que eu fiz, por exemplo, numa das lives passadas, eu acho que era aquela de arte ao vivo, eu botei aqui uma apresentação que eu disponibilizei para vocês, para todo mundo, para quem tivesse o link, e é um negócio perigoso, porque assim, as pessoas ficam com acesso ao meu drive, né, enquanto que eu posso fazer a apresentação ao vivo, enquanto eu vou fazendo a live aqui no YouTube. Então, tem uma série de coisas assim que estão apontando que é natural, né? Você começa a fazer o negócio e você vai querendo aperfeiçoar, melhorar e tudo mais. Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente já falou muito sobre os METAC, inclusive sobre a peça dos METAC no encontro passado, e hoje a minha proposta eu não coloquei isso até aqui no título, mas a proposta, vou botar no título Som e Movimentos 2. Vocês repararam que eu botei som e movimentos no plural, originalmente, o que oficialmente um componente lá do Secult, que não é o que está acontecendo aqui, é oficina de som e movimento. E aí eu botei aqui som e movimento, mas resolvi hoje botar som e movimentos, porque eu queria assinalar a diversidade, né, de movimentos dos nossos eleitos de hoje, os nossos escolhidos de hoje, o Cade, o Otomi Yoshihide, o Gilberto Mendes e o Rogério Duprat. Estou também lembrando agora que eu iria fazer bom, ainda dá para fazer nos próximos blocos algumas outras coisas aqui. Por que esses autores? Porque me parece que tem correlações entre eles que a gente pode estabelecer com os METAC, e o que a gente vai fazer hoje aqui é um pouco mais livre, um pouco mais solto. A gente vai falar algumas coisas sobre cada um desses autores, sem nenhuma obrigação de sermos exaustivos em relação ao que falaremos, até porque ser exaustivo em se tratando, por exemplo, de John Cage, de Rogério Duprat, é um negócio bem difícil, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, e mesmo de Otomi Yoshihide, o que a gente vai fazer aqui na verdade, aludir algumas coisas dessas figuras geniais. E aí eu quero, antes de começar, também fazer algumas observações de caráter histórico. Em 2012, Cade faria 100 anos, e então se organizou em São Paulo um evento de homenagem ao John Cage, foi um evento grande, oficiado, vamos dizer assim, cuja realização principal, cujo fundo de realização principal, o descomando disso tudo, porque foi extremamente anárquico, era de Augusto de Campos. Na verdade, em torno dele se reuniram
se reuniu um batalhão de gente jovem, de gente extremamente interessante, inventiva, e que está todo esse pessoal está aí, está fazendo coisas, né? Eu não contei os nomes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 45 pessoas, entre o povo da mais coroa, como eu, Wilson Zukoski, quem mais? Roberto Michelino, Natália Barros, estou falando de pessoas mais da minha geração, né? Junto com outras pessoas, Ivan Cardoso, mais velho que nós ainda, Augusto Campos, Jardim Macalé, nem todos estavam efetivamente presentes lá, né? Mas mandaram, quando não estavam presentes, mandaram coisas, né? Ou colaboraram em diferentes instâncias, mas isso tudo misturado com uma galera muito jovem, que incluía Ariane Stoff, eu estou citando assim, não mencionei aqui também Arnaldo Antunes, que também participou, Ariane Stoff, Bruno Schiavo, Camila Piccolo, Daniel Scandurra, quem mais? Assim, da galerinha mais jovem, Diego Diaza, Gabriel Querhart, Walter Vettor, e tinha também o pessoal mais das antigas ainda, Vera Terra, que eu acho que é interessante assinalar, Vanderlei Mendonça, quem mais? Tinha outra pessoa aqui da Cid Campos, né? Todo esse pessoal se reuniu para fazer uma homenagem ao John Cage numa noite, dia 5 de setembro de 2012, que era justamente o aniversário do John Cage, se não me engano, uma noite uma tarde e noite, lá no Tucarena. E foi assim que aconteceu. E isso gerou uma publicação, eu estava procurando antes de começar aqui, por isso também que eu me atrasei um pouquinho no começo da live, porque eu fui procurar essa belíssima publicação aqui, né, que eu tenho guardado com muito carinho, da qual eu também participo, que foi feita pelo selo Demônio Negro, sempre o Vanderlei mandando bem. Que tem coisas, eu queria assinalar isso, tem coisas nessa publicação que são raras e são difíceis de achar em outros lugares, coisas que são únicas. Por exemplo, essa foto do Arnaldo Antunes, com a palavra silêncio, é uma foto única. Foi feito lá no próprio Tucarena. Os Mesoste Cage do Augusto Campos, que são difíceis de achar em outro lugar, né? Um artigo do Marshall McLuhan chamado Remorso da Esperteza, que o William Zeitulian traduziu. O William Zeitulian também traduziu pelo mesmo Demônio Negro para o Clube Literário Sados, que existia nessa época lá em São Paulo. Esse texto, O Futuro da Música Credo, de 1937, que eu tinha traduzido também para o Jornal do Brasil, quando existia Jornal do Brasil, muitos anos antes, e aí o Zeitulian pegou e traduziu também, traduziu melhor do que eu traduzi na época. E eu até vou depois buscar algumas passagens aqui desse texto do John Cage. E, enfim, e outras coisas, assim. Dirão vocês, mas como é que a gente consegue essa publicação? Eu diria para vocês que a melhor forma, talvez, seria vocês procurarem ou mandarem um e-mail para o Demônio Negro, selo demonionegro@gmail.com, mas não sei se esse e-mail ainda está funcionando, ou procurarem aqui, porque eu acho que isso está também online, sem queijo, blogspot.com.br. Eu acho que esse blogspot ainda está no ar. E se o Gananian tivesse aqui, ele poderia comprovar isso, que foi um dos participantes. Guilherme Gananian, aliás, que é o autor do filme Inaudito, que está circulando por aí nas plataformas, e que vale a pena ver, vale a pena, se não tiver de graça, gente, paga 5, 10 reais, assiste o filme, é muito legal, sobre o Lani Gordon. Então, eu queria registrar isso aqui, porque é uma publicação incrível, eu me sinto privilegiado de ter
um exemplar dessa publicação, para isso tudo para reverberar a reverberação, né? O quanto John Cage reverbera no Brasil. John Cage esteve no Brasil por algumas ocasiões, inclusive durante bienais. Uma dessas bienais, inclusive, virou uma ocasião propícia para que Walter Silveira fizesse um vídeo, uma espécie de não documentário sobre John Cage, né? Um vídeo que se chama... eu não vou lembrar... Vídeo preparado a CJC, Augusto de Campos e John Cage, porque Augusto, sendo amigo de John Cage de muitos anos, quando John Cage veio ao Brasil, foi lá para São Paulo, e aí os dois se encontraram e tiveram uma conversa longa que foi documentada de forma inventiva pelo Walter Silveira. Eu, se não me engano, o vídeo preparado da CJC, isso era de uma produtora que eles tinham chamado TV Tudo, eu acho que isso tem no YouTube, eu não posso garantir. Se eu tivesse o recurso lá que eu mencionei, eu já poderia botar a tela do lado, mostrar e tal. Muito bem. Então, por quê? Por que John Cage? Porque Otomo Yoshide, porque Rogério Duprat, porque Gilberto Mendes. Eu botei Gilberto Mendes. Às vezes eu escrevo, deixa eu ajeitar aqui às vezes eu escrevo uns nomes, eu não tenho certeza se eu escrevi corretamente. Porque esses 4 autores têm algo em comum, como é de se imaginar. Primeiro, a correlação som e silêncio. Como se sabe, o John Cage foi um dos pensadores, né? Além de compositor, músico, um dos pensadores do século XX que discutiram a questão do silêncio, né? A partir de uma premissa que ele adotou durante a vida toda, que é a de que, na verdade, não existe o silêncio, né? A gente pode dizer que talvez o silêncio só exista para cima de todas as camadas da atmosfera, né? Quando você entra no assim chamado espaço sideral, né? Ou seja, no vácuo do espaço exterior, fora da Terra, aí você teria o silêncio absoluto. Quer dizer, um silêncio absoluto, propriamente não, mas tecnicamente você teria, me corrija aí, Pedro, se eu disser alguma batata, você teria dificuldade de fazer a propagação do som nessa circunstância, né? Ou seja, a própria propagação do som requer um ambiente propício para a sua propagação. E, portanto, nas condições de observação que nós temos disponíveis para nós, nas condições de temperatura e pressão, portanto, de gravidade, que nós temos, o som é impossível, o silêncio é impossível. Nós estamos o tempo todo com alguma espécie de som. Mas para além disso, que é aquela coisa assim, que é, de certo modo, a afirmação mais impactante, né? Para além disso, a dialética som e silêncio, entendida dessa forma, como uma dialética de som e silêncio, pode ser uma coisa muito interessante de se pensar, porque aí a gente pode criar silêncios, ou seja, a gente pode criar regiões de produção sonora que são intensivamente menores do que outras. Eu estou falando isso tudo porque nas lives anteriores eu tenho dito, a propósito daquela ideia, que seria a ideia original desse curso, que aí um dia vai acontecer, né, que era fazer a criação de instrumentos e fazer um improviso livre para realizar a execução desses instrumentos. Na hora de improvisar, eu disse isso até no encontro passado, a coisa mais difícil é você ouvir o outro, ou seja, você silenciar. Existe esse sentido também do silêncio. Silêncio como silencio, né? Paro, silencio, né? Sossego, né? E ouço, né? Ouvir pressupõe uma atitude em que você recolha a sua compulsão de produzir som, né? Que é uma coisa que todos nós temos
como própria afirmação da vida, né? Uma coisa que a gente tem comentado aqui esses dias, vocês já devem ter notado isso, que quem pegar uma live minha de dias atrás e de hoje vai notar uma diferença do som, do ruído externo, com essa história das pessoas acharem que podem já sair na rua e tudo, que é uma coisa terrível isso, inclusive, fruto do total descalabro que está acontecendo nesse país e da total desorganização. As pessoas estão acreditando que já passou justamente no momento em que a coisa vai piorar. Mas, enfim, não vamos falar de coisa ruim. E aí, quando as pessoas saem na rua, elas produzem mais ruídos, né? Então, houve uma intensificação do ruído à nossa volta aqui, que normalmente é bastante ruidoso. Nós moramos no centro da cidade de Cachoeira, muito embora seja uma cidade do interior, o centro de qualquer cidade do interior no Brasil é muito ruidoso por causa das práticas arcaicas, num certo sentido, mas não no sentido ruim de arcaico, que são usadas para fazer Estou tentando me organizar aqui, que eu estou muito desconjuntado. Cada vez que eu tento organizar, eu desconjunto mais ainda, mas enfim. As práticas arcaicas de tentar chamar a atenção para os seus negócios, de uma forma muito semelhante àquela que a feira medieval praticava, né? Quer dizer, através de gritos, através de alto-falantes, no caso da feira moderna, né? Através de alto-falantes, através de gritos, ancestralmente já isso acontecia, tentando chamar a atenção do freguês, quer dizer, o mercado persa, né, como se diz, essa arte da feira que foi aprendida no mundo oriental e que a gente vivencia aqui. Nós moramos perto de uma feira, inclusive. Portanto, vocês podem imaginar a zoada que é bem barulhento mesmo. Então, isso tinha recuado para um silêncio obsequioso, né? Um silêncio que era meio um silêncio de morte também, porque para essas pessoas o silêncio significa uma situação de impedimento da sua própria atividade. A expressão da vida, quero dizer, então, que a expressão da vida para essas pessoas é a produção dos ruídos, né? Elas, de alguma maneira, expressam a sua possibilidade de vida, de que estão vivas, né? A comemoração da vida passa pelos gritos, passa pelas saudações gritadas, né? Ô fulano, naquela entonação tipicamente baiana, sobretudo baiana do recôncavo. Ô fulano, o Pedro Filho que vai entender isso muito bem. Ô fulano, e isso assim, em tom maior, né? Ô fulano! Ou seja, quase um gritar de alegria, estamos vivos, estamos aqui, tudo isso, né? Então, malgrado ser uma coisa que incomoda bastante, né? Preciso que se diga, mas, ao mesmo tempo, isso demonstra isso que era um tema recorrente na tradição barroca, que é expresso pela tópica latina, pelo lugar comum latino, que é o horror vacui, o medo do vazio, o horror ao vazio, que plasticamente se expressa por exemplo, pelo altar da igreja barroca, onde nada deixa de ser preenchido, né? Tudo tem que haver presença o tempo todo, né? Então, o silêncio, essa alternância entre som e silêncio é algo que pertence muito também a uma certa lógica, que é uma lógica racional, ou racionalizante, né? De estabelecer a natural dialética entre som e silêncio. Para que você escute, é preciso que você tenha momentos em que o som recua para que você perceba essas diferenças, etc. Então, isso é sensível à nossa vida diariamente. Agora, é claro que isso também traz consequências nefastas, muitas vezes, né? Em algumas circunstâncias. Quer dizer, a exacerbação do som, por exemplo, é encontrável na estética futurista, e lá ela converge com o crescimento do fascismo, né? Como se sabe,
né, o ruidismo, bruitismo futurista, né, usava-se até esse galicismo que mistura bruit, em francês, ruído, com os ismos, né, o bruitismo, né, o ruidismo é uma dessas. Eu tinha até separado isso aqui para falar hoje. Onde foi que eu botei? Eu separei isso aqui. Ah, está aqui. O ruidismo é um dos componentes fundamentais da estética futurista. Eu tenho aqui a xerox, né, porque eu não tenho o original, do fabuloso livro do Luigi Russolo, A Arte do Ruído, a Arte dos Ruídos, a Arte dos Ruídos. O Luigi Russolo, ele criou os intona rumori, né, os entoadores. Aí, Francesca, que está aí, né, não sei se eu estou pronunciando corretamente, intona rumori, né, que, para os quais ele, inclusive, usou uma partitura clássica, né, isso é muito comum em todo o modernismo, você tem uma estrutura partitural clássica a qual é sobreposta uma inovação, no caso, a notação para os vários entoadores de ruído que estão listados aqui, né? O ululatori, o rombatori, o crepitatori, os tropiciatori, scopiatori, rongiatori, gorgogliatori, sibilatori. São os intona rumori, e ele criou, então, uma notação para tocar, né, torsim 3x4, para tocar os sons dos intona rumori. Foi feito algum tempo atrás, não faz muito tempo, a Rosalie Goldberg, aquela que é autora do livro A Arte da Performance, já está traduzido pela Martins Fontes aqui no Brasil. A Rosalie Goldberg também é a diretora, a organizadora de um festival de performance que acontece em Nova York. Provavelmente o festival de performance, isso é uma contradição em termos, mas, enfim, é o festival de performance mais rico do mundo, que é o Performa. O Performa é um festival que acontece em Nova York, e a Rosalie Goldberg, como é muito entrosada lá entre o pessoal highbrow do Upper East Side, né, o pessoal lá rico, americano, do bairro rico de Nova York, ela consegue sempre uns patrocínios, fazem uns jantares, umas coisas assim, que as pessoas pagam uma grana para ver, e aí, com isso, ela tem conseguido patrocinar o Performa, que acontece, acho que, se não todo ano, a cada 2 anos, eu nunca sei direito. Eu tenho um catálogo do Performa aqui. Mas o Performa, eles fizeram, ela conseguiu descobrir, acho que na Itália, um pessoal que estava trabalhando na reconstrução dos aparelhos, dos entoadores de ruído, né? E aí ela conseguiu fazer ela conseguiu fazer um movimento para que eles concluíssem essa pesquisa e fizessem uma apresentação no Performa. E isso tudo foi documentado, então vocês encontram no YouTube. Então, se vocês colocarem lá, eu vou escrever aqui o nome dela, e aí vocês procuram. Deixa eu colocar aqui. Vai demorar um pouquinho, porque meu computador está lento, que é uma coisa. Rosalie Goldberg, Performa. E aí vocês olhem lá nos vídeos do Performa quais são os que... Não é Performa Cidades, não é isso. Posso ler alguma coisa que não era. Performa. O nome do festival é Performa. Aí vocês olhem lá, vejam o que vocês puderem, dão uma procurada dentro dos vídeos do Performa, para vocês acharem o que... Isso. O que vocês podem achar aí dos intona rumori, né? Deixa eu escrever aqui, intona rumori. Intona
Rumori. Se a Francesca ainda estiver aí, por favor, Francesca, me corrige o meu italiano de cacaracá, mas eu acho que é isso. Intona rumori. Entoadores de ruído. Eu até achei aqui aqueles presentes que o passado nos deixa dentro das páginas dos livros. Quem não está acostumado com o livro, que está me assistindo aí, descubra essa maravilha. Às vezes a gente manda uma mensagem numa garrafa para nós mesmos. É o caso disso que eu achei aqui. Uma certa época eu estava brincando, porque só podia brincar mesmo, não entendia nada, com um programinha, um belo programa, por sinal, que eu consegui baixar de graça na minha máquina anos atrás. Chamava-se, Pedro vai saber qual é, Cubase. Né? O Cubase é um programa em que você faz transcrição, composição, né? Escreve na pauta musical, né? Cubassis, Cubases, português, né? Cubase. E aí eu ficava me divertindo em escrever uma maluquice qualquer que eu não sabia o que era, ia botando nota ao acaso, tal, ia acrescentando coisa até ficar um bolostroco enorme, depois botava o MIDI para tocar, e aí saía aquele negócio tocando aquele monte de coisa. E aí eu não sei o que resultou disso, naquele dia que eu fiz isso aqui, mas aí eu devo ter achado que parecia muito uma coisa futurista, e aí eu botei aqui o nome Risveglio di una città, Risveglio di una città, que é o nome da mais famosa composição do Luigi Russolo, e aí agora que eu vou explicar o que os Intona Rumori fazem. Né? Essa composição é Despertar da Cidade. Na verdade, Despertar da Cidade Grande, a gente poderia dizer assim, o Acordar da Cidade Grande, que é um tema que virou uma mania das pessoas, por razões óbvias, no começo do século XX, porque é no começo do século XX que você tem a explosão, como consequência da Revolução Industrial, a explosão das grandes cidades e da tecnologia usada nas grandes cidades, principalmente do uso do automóvel. Então, o despertar da cidade grande tem a ver com isso, despertar da metrópole, né? A sinfonia de uma metrópole. Por isso é que isso gerou um filme que também vocês acham no YouTube, do Walter Ruttmann, que foi concluído já no final, mais para o final da década de 20, chamado Berlim, Sinfonia de uma Metrópole. Esse filme influenciou tanta gente que quase que imediatamente um grupo de húngaros, se não me engano, que estavam viajando, que tinha essa coisa de gente rica europeia, que também foi copiada pelos modernistas aqui, de viajar pelo mundo. Esses irmãos húngaros, que eram os irmãos Kemeny, vieram ao Brasil e aí fizeram um filme aqui também chamado São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, que vocês também encontram no YouTube. E isso também influenciou o russo Dziga Vertov, né? O cineasta Dziga Vertov, criador de algumas ideias, elaborador de algumas das ideias fundamentais da mídia do século XX, como o cine-olho e o rádio-orelha. Né? Em relação ao cine-olho, ele fez uma série de filmes, né, que são os ancestrais das reportagens televisivas que a gente conhece hoje, das Globos Repórteres, tudo que você possa imaginar. E o filme que ele fez, inspirado ou motivado, e em alguns sentidos até avançando em relação ao Berlim Sinfonia de uma Metrópole, ao meu ver, é o filme O Homem da Câmera, que também vocês acham, se não me engano, acha também no YouTube, O Homem da Câmera, em que a câmera passa a ser o olho que filma tudo, que olha. Ele tinha aquela ideia de que a câmera era capaz de ver coisas que os olhos humanos não conseguiam ver. Portanto, essa ideia do despertar da cidade grande, todos esses filmes têm a mesma ideia do Risveglio di una città. Era uma coisa que incendiava a cabeça das pessoas nesse começo do século XX. E aí o Luigi Russolo, que nem era compositor, não era músico, mas, como todo mundo na época estudou música na escola, conhecia algo disso, e aí leva isso adiante
ao ponto de desenvolver toda uma teoria da música relacionada com a questão do ruído. Ele faz, então, aparelhos que são para reproduzir os sons da cidade grande. Quer dizer, o que o Intona Rumori faz? Ele é um aparelho em que você aperta uma válvula, uma alavanca, vocês vão ver isso lá nos vídeos, tem até um vídeo documental com o pessoal que fez a reconstrução dos aparelhos, e eles fazem a demonstração de como eles funcionam. São todos mecânicos. Nem tem uso de eletricidade, que é uma coisa que, aliás, eles adorariam, mas ainda nem se pensava na coisa do aparelho elétrico, tampouco do aparelho eletrônico, bem antes disso, bem começo do século mesmo. Mas são aparelhos para reproduzir. E a gente, quando ouve agora, soa até meio estranho. Dá para ouvir também a gravação dos Velhos de Natitá, inclusive dá para ver a apresentação da música diante de um público contemporâneo, nesse festival Performa. E soa como se você tivesse entrado no meio de uma cidade grande mesmo. Quer dizer, às vezes soa um pouco diferente, porque é a ideia que eles tinham disso. Quer dizer, imagina você, é aí que eu quero chegar, imagine você ter vivido durante toda a sua vida, vocês agora, por exemplo, que estão aí na segunda década do século XXI. E suponhamos que vocês estão na segunda década do século XX, sempre viveram a vida inteira no campo, era característica comum das sociedades da época, sobretudo aqui no Brasil, mas não só. Você tinha uma população no campo, a população rural era bem maior do que a população citadina, é meio difícil de imaginar isso hoje em dia, mas era assim. E aí você imagina, você que está aí, que viveu a vida inteira ouvindo só charrete, cachoeira, pipilar de passarinhos, tudo aquilo que a gente gosta hoje, que quer ouvir e a cidade não nos deixa ouvir. De repente, você um dia vê passar, porque chegam máquinas, instalam um caminho de ferro perto de você, e depois você vê uma locomotiva passar. O som dessa locomotiva é um troço absurdo, gigantesco. Além disso, depois você instado por amigos e tal, então vamos à cidade grande. Aí você entra no trem. O que acontece quando você entra no trem? Você começa a ver a paisagem passar diante dos seus olhos a uma velocidade que você nunca viu na vida. É essa experiência inovadora da velocidade e do ruído que os futuristas estavam celebrando nesse começo de século. Portanto, na nossa história recente, quer dizer, do final do século XIX para cá, a noção de ruído modificou-se radicalmente em relação à própria concepção de silêncio, de sorte que, durante certo momento, moderno era o ruído, não o silêncio. Hoje, a gente pode dizer que o que é do desejo de todos é o silêncio e não o ruído. A gente tem um déficit de silêncio, efetivamente, a gente tem uma produção permanente de ruído, e a ideia de ruído também pode ser amplificada no seu sentido negativo, talvez, não sei se pode se dizer assim, mas ela pode ser amplificada também para designar o ruído visual, o ruído não só auditivo, né? O ruído visual, o ruído táctil, o ruído, enfim, o permanente frisson, né? A agitação que a gente vive. Recentemente, muito mais recentemente, agora com essa história da pandemia, teve alguém, não sei se vocês viram essa notícia, que laboratórios de sismologia observaram a vibração da Terra. A vibração da Terra mudou na medida em que todo mundo parou. Nós estávamos precisando de uma parada de algum modo. Que pena que foi dessa forma terrível, né? Mas, segundo os ecologistas, o pessoal que trabalha nessas questões, daqui a pouco mostra um livro que eu estou lendo aí, relendo, na verdade, lendo aqui com a Grazi junto, a gente está lendo junto um livro do Eduardo Viveiros de Castro e da companheira dele, Débora Danovski, o livro Danovski chama, eu posso estar falando o nome errado, bom, eu corrijo no próximo bloco, em que eles já assinalam para isso, quer dizer, destruição produzida na Terra pelo homem iria necessariamente exigir uma parada em algum momento.
É muito interessante ler esse livro agora, nesse momento, assim, para a gente meditar sobre o que está acontecendo. Porque está acontecendo uma transformação profunda que tem que ver também com essa relação som-silêncio. Bom, a gente já avançou para 40 minutos, meu Deus, do tempo que deveria ser de 30 minutos desse bloco, então eu vou fazer um intervalo, porque eu estou falando 40 minutos sem beber água, inclusive, e a gente volta já já, continuando com esse tema, e eu vou falar um pouquinho sobre o Cage, né? E um pouquinho também, depois vamos falar um pouquinho sobre Gilberto Mendes e Rogério Duprá, e vou começar o próximo bloco com bastante ruído, com o Otomi Yoshide. Até já. Continue aqui, porque vai vir zoada agora no próximo bloco.